Faltam 4 meses para o Enem, você está desesperado porque não sabe para onde correr e a prova está chegando? Fica comigo que nesse vídeo eu vou dar dicas importantíssimas que vai te salvar no Enem 2021. Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu faço medicina na UERJ. E você deve estar se perguntando, cara, você faz medicina na UERJ, o que a UERJ tem a ver com o Enem? Eu te digo que nada. Só o que acontece? Quando eu estava me preparando para a UERJ, como todo vestibulando de medicina, ele tenta para tudo quanto é canto. Então me preparei também para o Enem. E graças a Deus eu também tive isso, tanto no Enem, tanto na UERJ. Então o que eu posso dizer para vocês? Que as dicas que eu vou te dar aqui nesse vídeo, hoje eu usei na minha reta final pro Enem. Não vou dizer a reta final, né? Porque faltam 4 longos meses. Mas que eu sei que vai te ajudar, eu tenho certeza, tá bom? Gente, a dica número 1 é: qual é o seu objetivo? Por que essa dica é tão valiosa? Gente, porque você tem que, nessa reta final, não é reta final, desculpa, eu falar isso de novo, jogar com sabedoria. Você, nessa altura do campeonato, você tem que ter definido qual é o seu curso que você quer prestar e qual é a universidade dos seus sonhos, porque isso vai te guiar quando você for estudar. Por quê? No SISU, cada faculdade tem um peso diferente dependendo do seu curso. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, vamos supor que você quer medicina na UFRJ. Lá é peso 3 para redação. O que você vai fazer? Vai estudar bastante redação, porque vai ser um diferencial para passar em medicina na UFRJ, que pode ser diferente da medicina, sei lá, na UF. Então, é muito importante você saber qual curso você quer e qual faculdade você quer ir. Gente, a segunda dica muito importante é: faça um cronograma de estudos. 2 tipos de cronograma. O primeiro é: eu quero que vocês saibam o que vocês vão estudar nesses 4 meses. E eu espero que vocês estudem os assuntos que mais caem no Enem. Então, por exemplo, você vai pesquisar e vai estudar só os assuntos que mais caem em história, em geografia, em biologia. Se você quiser, deixa aqui nos comentários se quiserem que eu faça um vídeo com um cronograma de estudos de 4 meses para vocês até a prova do Enem. Eu vou priorizar o que mais cai e colocar numa ordem, né, para ter uma evolução, progressão nos seus estudos, que não adianta colocar coisas totalmente aleatórias, por exemplo, estudar fisiologia respiratória aqui e depois citologia amanhã. Então tem que ser uns assuntos que combinem, entre aspas, um com o outro. Além do cronograma de estudos, uma coisa que eu sempre fazia era colocar na minha semana o que eu ia estudar naquela semana. Então, por exemplo, segunda-feira de manhã eu estudava Biologia e História. Eu sempre fazia um cronograma desse estilinho, né? De quais matérias eu ia estudar naquele dia. E eu sempre colocava, por exemplo, uma matéria exata, Física, e uma humana, tipo Geografia. Porque isso você vai trabalhar com partes dos cérebros diferentes, tá? Então você não vai se cansar muito. É muito ruim quando você fica só um dia numa matéria só, porque isso vai te cansar muito. Então não te recomendo ficar, por exemplo, segunda-feira estudando o dia todo matemática, porque você vai chegar no final do dia extremamente esgotado. Além do mais, tem uma coisa muito importante. Vamos supor que você delimitou 1h30 para estudar matemática na segunda-feira. Eu tenho quase toda a certeza no mundo que você vai se dedicar mais naquela 1h30. Por quê? Porque você só tem aquela 1h30. Então, entre aspas, você vai ter que correr para conseguir. Agora, se você fala, segunda-feira eu vou estudar matemática o dia todo, você vai procrastinar porque o dia todo é muito tempo. E no final das contas, se você tivesse delimitado um tempinho para estudar matemática, o seu rendimento líquido, que é o quanto exatamente você ficou estudando, seria melhor. Gente, outra coisa importantíssima que elevou muito a minha nota no Enem, essa dica que eu vou te dar agora. Independente do seu curso, estude muito matemática e redação. Gente, são as 2 matérias que, independente do seu curso, vai te colocar lá dentro, gente. Porque assim, muitas pessoas olham para matemática e redação e pensam que é impossível tirar uma nota alta, mas eu sou prova de que não. Por exemplo, eu saí do ensino médio tirando 600 do Enem. 2 Enems depois eu tirei 940 e o anterior 920. Então eu digo para você, não é difícil tirar uma nota pelo menos de 9, não falando 900, mas pelo menos 800 no Enem. Não é difícil, só você estudar com estratégia. É tipo um feijão com arroz, se você sempre fizer, vai tirar um notão, tá? E falando de matemática, gente, arrase em matemática básica. Arrase em matemática básica no Enem, porque isso vai aumentar muito a sua nota. Porque assim, se você ainda não conhece, vai fazer a primeira vez o Enem, ele trabalha com uma espécie de TRI. O que isso quer dizer? Esse TRI, ele vê se você chutou, ele vê a sua coerência. Então vamos supor que eu e a minha namorada fizemos a mesma questão e acertamos as 2. Essa questão vai ter pesos diferentes para nós dois, dependendo da nossa coerência no decorrer da prova. Vamos supor que de uma determinada matéria, que é uma questão muito fácil, e eu errei, e ela acertou. Já a segunda, que é da mesma matéria, só que do mesmo assunto, só que eu errei,
sendo que o assunto é mais difícil e ela acertou também, a pontuação dela vai ser maior do que a minha, porque pelo Enem, como ele acertou uma questão mais difícil, sendo que ele errou uma mais fácil. Então, por isso que quando você acaba, né, o Enem, a galera, você tem 25 pontos, não sei o quê, as notas são diferentes, exatamente por isso. E como eu fazia para arrebentar na matemática do Enem? Arrebentava na matemática básica, eu estudava toda a matemática básica, eu fazia muitas questões. Gente, eu não vou mentir para vocês, no meu último Enem eu acertei 30 ou 31 questões de matemática, eu fiquei com a nota de 790 e alguma coisinha. Não é uma coisa, pô, 30 questões de 45 não é muita coisa, é 75% da prova, tá? E foi uma nota muito alta, porque eu quase fiquei com 800. Então vocês veem o quanto isso deve ter aumentado a minha nota. Então, estude muito matemática básica. Antes de você sair estudando log, que vai cair uma questão, estude matemática básica, porque pelo menos 20 daquelas 45 são sobre matemática básica. Quando eu digo matemática básica, é matemática básica mesmo. MMC, MDC, vocês saber montar uma fração, isso é muito importante. Então, como dica especial eu dou para vocês aqui, entre num site chamado Projeto Medicina, porque lá tem todo... Não estou sendo patrocinado, tá? Porque era um site porque eu sempre usava muito. Porque lá é um site que tem todas as disciplinas, matemática, geografia, história, enfim, separado por assuntos e só questões, tá? Então faça muitas questões de matemática básica. E essa já é a próxima dica. Para você que quer arrebentar no Enem 2021, qualquer Enem, qualquer vestibular e concurso da sua vida, é essencial fazer muitos exercícios. Gente, quando eu digo muitos exercícios, não é um exercício, é muitos exercícios. Então vamos supor que você estudou citologia. Tá, eu dou muito exemplo aqui de citologia no meu canal, porque eu gosto de citologia. Você acabou de estudar citologia, você tem que fazer pelo menos uns 30 exercícios para você falar: tá bom, fiz o mínimo do que eu deveria ter feito. Faça bastante exercícios, porque no final da sua prova, o professor não vai perguntar, não vai fazer uma dicção oral com você, tá? Não vai te perguntar e você vai responder. Vão ser questões que você vai ter que responder. Então, nada mais justo do que você treinar para o Enem fazendo muitas questões. Seguindo essa linha de raciocínio de fazer questões, eu digo para vocês: faça provas anteriores, porque isso é muito importante, você saber como as questões do Enem vai se apresentar para você. Por quê? Vamos supor que você estudou citologia e você vai fazer questões da UERJ, da FUVEST, de vários vestibulares do Brasil. Mas o Enem tem a carinha dele especial, uma carinha própria. Então é muito importante você fazer as provas anteriores do Enem. E se você seguir a segunda dica que eu falei, faça um cronograma de estudos semanal, você pode separar o domingo para fazer as provas anteriores. Só que, dica mestre do Eric: gente, não é só fazer as questões, não é só fazer provas anteriores, é corrigir aquelas que você errou, porque é isso que vai te fortalecer, porque o que você errar hoje, você nunca mais vai errar. Então, muito melhor do que acertar agora é você errar, porque você errando, você vai saber aonde estão os seus pontos fracos e vai poder consertar. Tá gostando das dicas? Eu aposto que sim. Por favor, você que é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, por favor, dá aquele like, se inscreve no canal. Chama os amigos aí pro canal, porque aqui é só dica de medicina, vestibular e Enem, hein? Vamos lá pra cima, galera. Tamo junto. E, gente, a última coisa que eu tenho para falar nesse vídeo é: para você que nunca fez a prova do Enem antes, é uma prova extremamente cansativa. E por que ela se torna extremamente cansativa? Porque a leitura é muito extensa durante a prova. Cada questão tem uns textos enormes para vocês lerem. Então, o que eu digo para vocês? Para você que não tem hábito de ler, tente ler alguma coisa que você goste. Qualquer coisa mesmo, pode ser um livro de jogos, anime, qualquer coisa que te aumente esse hábito de leitura. Se bem que se vocês fizerem o que eu disse, é fazer bastante questões, você vai acabar lendo muito, então você pode pular essa dica. E a última coisa que eu me esqueci de dar na dica anterior é, justamente pelas questões do Enem serem muito grandes, comecem sempre a sua leitura pela pergunta. Nunca leia o texto antes, porque às vezes o texto está ali só para te enrolar. Ele colocou um textão e depois pergunta uma coisa que não tem nada a ver com o texto. Então é super importante você começar sempre lendo a sua pergunta, tá? Até porque, vamos supor, numa questão de humanas, muitas vezes a resposta está dentro do texto. Então você já lendo a pergunta, você já vai atrás daquela resposta. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado para vocês que se inscreveram no canal e tem mais uma chance de se inscrever aí. Se vocês quiserem um vídeo do cronograma de 4 meses de estudos, coloca aí embaixo que eu vou fazer um vídeo especialmente para vocês. E no mais, nos vemos nos plantões por aí. Valeu, time! Grande abraço!